Oi pessoal, tô aqui mais um dia para gravar um vídeo para vocês, para abençoar a vida de vocês. E hoje eu queria ler o que está escrito ali em Mateus, no capítulo 24. Eu vou estar lendo vários versículos e não o capítulo inteiro, porque é muito longo, mas você pode estar lendo aí na sua Bíblia depois. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele e seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, Senhor, quando essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? No versículo 6. E ouvirdes de guerra, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. No versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, e a todas as gentes, e então virá o fim. No versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás buscar os seus vestidos, suas roupas. No versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora nem tampouco haverá. Jesus, no começo desse texto, está ali com os seus discípulos ali no templo, né, observando, né, a estrutura do templo de Salomão. E Jesus chega para os discípulos e fala, né, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está falando sobre a destruição do templo, né? Esse sermão de Jesus é o sermão profético, né, das coisas que vão acontecer. E Jesus, quando estão ali a sós com Jesus no Monte das Oliveiras, os discípulos questionam Jesus: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus dá para eles alguns sinais, né? Ele fala: haverá guerras e rumores de guerra. Mas porque é necessário que tudo isso aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, né? E em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E eu vou estar lendo para vocês depois, mas ele compara como uma mulher em trabalho de parto, né? Que as coisas aconteceriam em períodos longos no começo, mas depois as coisas aconteceriam em pequenos tempos, em períodos pequenos, assim como uma mulher em trabalho de parto. Ela começa com dores mais leves, com tempos mais espaçados, e quando ela está para dar à luz, as dores são mais fortes e os tempos mais curtos, né? Então ele está comparando a uma mulher, porque as coisas iriam aumentando gradativamente. E no versículo 13, né, que ele fala que o amor de muito, né, porque se multiplicou a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriaria, né? É o que nós temos visto acontecer hoje em dia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então Jesus está dizendo aqui, né, que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor das pessoas iriam se esfriando, né? Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar no Senhor, estiver no caminho do Senhor, com a fé firmada em Jesus Cristo, e ele perseverar até o fim será salvo, mesmo diante dessas coisas que estarão acontecendo, né? E está escrito também que o reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então ele está dando aqui uma resposta para os discípulos, né? Que haveriam essas coisas, guerra, rumores de guerras, levantaria reino contra reino, nação contra nação, fome, peste, terremoto em vários lugares, catástrofes naturais, né? Mas não seria esse seria o princípio de que Jesus estaria voltando e que as coisas estariam chegando no fim. Mas ele dá uma resposta aqui, nesse versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as gentes, e então virá o fim. E quando esse evangelho, quando a palavra de Deus, a Bíblia, for pregada em todas as nações, para todas as vidas aqui nesta nação, então virá o fim. Por isso que nós vemos em tantos lugares a palavra de Deus sendo pregada, porque os servos são enviados para pregar a sua palavra. E depois aqui no versículo 17 ele fala assim: e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa. Por quê? Porque nós não devemos nos preocupar com as coisas materiais,
nós devemos nos preocupar com a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, com a nossa vida em santidade diante dele. Quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas roupas, né? Também esse versículo está falando sobre isso. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Eu queria ler mais alguns versículos para vocês, que está escrito ali no versículo 27, 25. Eis que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, ele está aqui no deserto, não saiais, e ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo é Filho do Homem porque ele nasceu de Maria, de um ser humano, ele teve que vir em um corpo, né, para que ele pudesse cumprir o propósito dele, que era morrer pelas nossas vidas na cruz do Calvário. E ele está dizendo aqui, ó, que Jesus, quando ele voltar, ele vai se mostrar para aqueles que são dele, né? Então não temos que ficar desesperados, não temos que ficar correndo para um lado, para o outro, mas nós temos que olhar na palavra do Senhor, né? Buscar conhecer mais o Senhor, para que quando ele se manifestar, quando vir a vida dele, porque ele já veio pagar o preço do nosso pecado, mas agora ele voltará, né? Ele voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja, aqueles que creem, aqueles que perseveram, aqueles que têm uma vida em santidade com o Senhor. Então ele voltará. Aqui no versículo 29 está falando, né? Da vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus Cristo. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará luz e as estrelas cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda tribo de toda a terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqueles que não têm o Senhor Jesus como Senhor, aqueles que não buscam uma vida real com o Senhor, então eles realmente lamentarão a vida do Filho do Homem, lamentarão a vinda de Jesus, porque eles estarão em desobediência, eles estarão buscando as coisas deste mundo, né? Estão amando as coisas deste mundo mais do que ao Senhor, né? E está escrito também no versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, passarão céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor que está escrito aqui nesse livro, na Bíblia, não vão passar. Ela tem se cumprido em todo o decorrer da existência humana e estará acontecendo, estará se cumprindo toda a palavra do Senhor. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores aos dilúvios, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, né? Então, estando dois no campo, um será levado e deixado, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque você não sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Então está falando aqui que nós temos que ficar apercebidos dos sinais do Senhor. E como nós podemos saber os sinais que Jesus voltará a buscar a sua igreja, aqueles que creem, para que sejam salvos, para que sejam, né? Então nós temos que estar percebidos na sua palavra, lendo a sua palavra, porque certamente ele virá. Ele está falando aqui que ele virá nos buscar, ele virá buscar a tua igreja. Ele está falando aqui que muitos estarão desapercebidos, preocupado com suas vidas, com seus trabalhos, com o seu casamento, com todas as coisas. Não que nós não devemos nos preocupar com essas coisas, mas a nossa preocupação maior tem que ser com a vinda do Senhor, tem que ser com a nossa salvação, com a nossa fé, porque eu não posso salvar o meu esposo. Eu posso ser instrumento de Deus para abençoar os meus filhos, mas a minha salvação depende da minha fé, da minha busca, da minha perseverança, da minha entrega ao Senhor todos os dias, né? Da minha busca em conhecer o Senhor e andar com o Senhor, né? Mas muitas pessoas estão se preocupando só com as coisas desse mundo. Essa é a advertência que está falando aqui. Não é que nós não temos que buscar essas coisas, temos que trabalhar, temos que cuidar da nossa família, temos que sonhar, temos que buscar as coisas para que possamos viver a nossa vida, mas o nosso tesouro, aquilo que tem que queimar no nosso coração, aquilo que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, é a nossa vida com o Senhor, é a nossa busca pelo Senhor, né? Porque nós somos um corpo, mas que tem um espírito,
e contém uma alma, né? Nós somos um espírito, para onde nós vamos? Então nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, nós temos que nos preocupar para onde nós iremos, né? Porque muitas pessoas não estão preocupando. Ah, não, o inferno é aqui mesmo. Não é aqui mesmo. A palavra do Senhor diz que há um lago de fogo, de enxofre, né? Preparado para Satanás e os seus anjos, seus demônios. E muitos que não acreditam no Senhor Jesus, não entregam sua vida ao Senhor, não aceitam o sacrifício de Jesus naquela cruz, que estão desobedientes à palavra do Senhor, vão ser lançados junto com ele no lago que arde no fogo de enxofre. É uma palavra forte, difícil, mas você precisa ouvir, nós precisamos ouvir, nós precisamos saber a palavra do Senhor, saber o que nos espera, saber o nosso futuro. Nosso futuro é, se eu estiver com o Senhor Jesus, eu serei salva. Se eu aceitar o sacrifício dele na cruz, entregar a minha vida, porque ele entregou a dele para mim, eu vou entregar a minha para ele, para que eu seja salva, né? Então é isso que nós temos que nos preocupar, é como está escrito aqui, né? 2 estarão moendo, e uma será levada e a outra deixada. 2 estarão numa cama, um será levado e outro deixado. Por que está falando isso? Porque um vai se preocupar mais em buscar o Senhor. Um vai se entregar, vai se render à verdade, à vontade do Senhor, e o outro não. O outro vai fazer vista grossa, o outro vai ficar indiferente à palavra do Senhor. E é essa advertência. Fala que no tempo de Noé advertia o povo, né? Que o mundo ia se acabar em água, mas como até aquele momento nunca havia caído uma chuva, uma tempestade, né? A terra era regada, né? Pelo orvalho, né? Pelo que subia da terra, né? Então, eles não acreditavam, né? Como muitos hoje não acreditam que Jesus vai voltar, que Jesus veio pagar o preço do pecado, mas ele voltará para buscar aqueles que são deles, aqueles que se perseveram até o fim, como eu li aqui para vocês, né? Aqueles que perseverarem até o fim, está escrito aqui, né? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim, aquele que perseverar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós temos que crer, nós temos que buscar, nós temos que temer ao Senhor, né? Buscar a tua face, a sua presença. Eu queria ler para vocês também, que está escrito ali em Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui para vocês. Em Tessalonicenses. Está escrito aqui acerca da vinda, Tessalonicenses no capítulo 4, no verso 13. Não quero, porém, irmãos, que seja ignorante acerca daqueles que dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, estas palavras do Senhor, nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, nas nuvens, encontrar com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É o Senhor que está falando aqui. Ele voltará. Aqueles que morreram crendo, aqueles que morreram, que entregaram suas vidas para Jesus, eles ressuscitarão no dia que Jesus voltar. E nós, se nós estivermos vivos, perseverantes, na presença, na palavra do Senhor, na verdade, andando na verdade do Senhor, nós seremos arrebatados com o Senhor nos ares, nas nuvens, está escrito aqui. E no capítulo 5, continuando, está escrito assim: irmãos, acerca do tempo e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Pois que quando disserem haverá paz, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, nós somos da luz porque nós vivemos com Jesus. Então, nós não
vamos ser despreparados, nós estaremos preparados, porque todo dia nós buscamos a presença do Senhor, porque todo dia nós submetemos a sua vontade, né, a vontade na direção do seu Espírito Santo. Então nós não vamos ser pegos de surpresa. E o Senhor tem preparado para nós grandes coisas, né, para aqueles que são salvos, né, para aqueles que serão arrebatados na volta do Senhor Jesus Cristo para essa terra, para buscar a sua igreja. Sua igreja é aqueles que são santos, separados, aqueles que vivem uma vida em santidade, em busca, em conhecer o Senhor, aqueles que não andam nas coisas mundanas, né? Não andam a sua própria vontade, a vontade da sua carne, né? Mas andam na presença do Senhor, em conhecer o Senhor, em buscar o Senhor. O Senhor tem preparado grandes coisas. Eu vou ler para vocês que está escrito aqui também em Apocalipse, no capítulo 22. No capítulo 22, um trecho que fala quando nós vamos, que nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou perdendo um tempo aqui de procurar, mas vale a pena mostrar para vocês. Novos céus e nova terra, para onde nós iremos com o Senhor Jesus Cristo. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João é o apóstolo de Jesus, vi a santa cidade, porque Jesus deu a ele uma revelação das coisas que estariam por vir, e que fala em Apocalipse, e também dos céus, da Nova Jerusalém. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Nós somos a noiva de Cristo. Jesus é o nosso noivo, é o nosso marido. Então quando ele voltar, ele vai estar nos desposando, nós estaremos como uma noiva, né, se juntando ao nosso noivo. Aleluia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus, aleluia. Que palavra, olha o que nos espera. A presença do Senhor, nós estaremos para sempre com Ele. Espero que essa palavra venha confortar o seu coração, que venha trazer para você, testificar no seu coração, venha trazer para você fé de que há um tremendo mover de Deus sobre as nossas vidas para nos levar a viver eternamente com Ele através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero abençoar a sua vida neste momento, que você possa curtir, compartilhar, possa estar comentando também nos comentários, para que esse canal possa crescer, para que Deus possa, essa palavra possa chegar a mais vidas, né? Quanto mais você compartilhar, mais vidas estarão ouvindo, né? Talvez vidas que nem leem a palavra, que nem conhecem o Senhor ainda, mas que vão conhecer em nome de Jesus, porque nós estamos como intercessores, servos do Senhor, orando e clamando para que vidas se acheguem ao Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu coloco essas vidas diante da Tua presença, eu peço que Teu Espírito dirija essas vidas à Tua palavra, que elas possam ler a Tua palavra, buscar a Tua face, Deus, e Teu Espírito possa revelar a Tua vontade, a Tua verdade, Pai, para que elas possam estar firmadas naquilo que vem do Senhor, naquilo que vem do alto, Pai. Abre o entendimento, quebranta o coração, Pai. Não permita que estejamos alheios àquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Venha abençoar as nossas vidas, Pai, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Paz, queridos, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.